Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem. Oh, aleluia! Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crer, escudo para os que nele crer, escudo para os que nele crer. Oh, glória a Deus. Cremos, Senhor. Levante as tuas mãos para Deus. Cremos, ó Deus. Ousamos crer, ó Pai, no teu cuidado. As notícias, meu Deus, que levam para baixo estão aí a todo instante, mas as notícias do Senhor nos põem para cima. Oh, glória, o Senhor é um escudo. É um escudo para aquele que nele crê. Eu creio, você crê, nós cremos. Pai eterno, seja um escudo, ó Deus, na vida deste meu irmão. Quem sabe, ó Deus, ele está no meio de um tiroteio, no meio de uma batalha, e não sabe nem para que lado sair. Oh Deus, o escudo do Senhor trará a proteção que nós precisamos. Você louvará agora como nunca antes, mesmo que não conheça o hino, a letra vai te ajudar. Não há ferrolhos, mais uma vez. Não há ferrolhos, louve de alma, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Obrigado, Senhor, e já peço que o Senhor fale conosco, que no abrir da Santa Bíblia seja ouvida a sua voz, em nome de Jesus. E a igreja que crê que o Senhor é um excelente escudo, aplauda Jesus bem forte ao Senhor, e diga graças a Deus. O livro qual é? O capítulo 41. Vou lhe falar, resumindo aqui, para a gente entrar no assunto, que já será o verso 29. Entenda que o José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi até jogado em um primeiro momento dentro de um poço, e então ali passava alguns mercadores, e os irmãos combinaram de vendê-lo
passou maus bocados o irmão José, o José do Egito. Só que ele tinha sonhos no coração, e esses sonhos quem estava pondo era o Senhor. E ele foi vencendo e vencendo, e usamos até uma expressão de resumo sobre a história dele, que o José saiu de posição de escravo para governador do Egito. Aqui tem uma primeira lição, isso aqui é a introdução. Uma primeira lição, qual é? Quando Deus quer exaltar alguém, não tem quem coloque no buraco. Repito, quando Deus quer exaltar alguém, não tem quem possa pôr no buraco. É igual você querer afundar uma bola. Você já fez essa arte? Já fez essa arte de tentar afundar uma bola? Pois o que essa bola faz? Ela volta. Ela quer ir lá para cima. Pois se Deus quer exaltar alguém, não tem quem te afunde, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu com José. Várias pessoas com inveja dele, inclusive seus irmãos. Olha a gravidade disso. Os seus próprios irmãos o invejavam, porque ele tinha sonhos mais altos, porque ele tinha uma ousadia mais apurada. Ele tinha sonhos na alma e desejo na alma de ser alguém grande. Os sonhos dele, olha só como eram. Certa ocasião ele sonhou com vários ramalhetes de trigo, que estava representado por ele e por sua família. E daqui a pouco um desses ramalhetes era maior. E todos os demais que eram menores começaram a se curvar diante do ramalhete maior. Aí ele acordou. E a interpretação do sonho ele contava para a família: olha, eu sonhei assim, mas o ramalhete de trigo maior sou eu. E o ramalhete de trigo menor são vocês. Pelo que eu estou entendendo, todos vocês vão se prostrar diante de mim. E os irmãos iam criando birra com ele, invejando ele, porque Deus tinha sonhos, objetivos maiores para ele. Quem entende isso, diga eu entendo. E então, resumindo essa introdução, o José tornou, portanto, um escravo lá do palácio. E então, em um certo momento, o faraó teve um sonho e ficou muito perturbado. E o sonho dele era desse jeito. Ele sonhou com 7 vacas magras. E no sonho dele, as vacas magras comiam, devoravam 7 vacas gordas. Aí ele ficou assustado. Daqui a pouco teve o sonho parte 2. Ele sonhou com algumas espigas de milho, miúdas, fracas, secas. E essas espigas de milho no sonho dele, não sei de que modo, certamente abriram a boca, e então engoliram as espigas boas. E ele acordou assustado. Ficou atormentado o resto da noite. Amanhecendo o dia, ele chamou todos os seus encantadores, todas as pessoas do palácio, e pediu: eu quero que alguém me dê a interpretação do sonho. E ninguém deu conta. Até que chega então o nosso personagem de hoje, chamado José. Ele interpretou o sonho. Agora a gente pode ler a altura desse versículo, que é o 29. Ele está interpretando o sonho do faraó. Leia comigo. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora, prepare agora, um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó,
e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. Para um minuto, então compreenda. O José, por obra de Deus, ele conseguia interpretações, afinal de contas ele mesmo era um grande sonhador. E ele chegou diante do faraó: faraó, eu sei o que quer dizer o seu sonho. Você sonhou com 7 vacas magras, correto? Ah, foi. E essas vacas magras engoliram as gordas, não é? Sim. E depois você sonhou com espigas, e as miúdas engoliram as boas, correto? Correto. Aí ele começou a explicar. Você sonhou com 2 situações contendo o número 7, tanto as vacas quanto as espigas. Isso representa 7 anos. E você sonhou que as magras devoravam as gordas, as boas. Pois, faraó, isso é recado de Deus, de que virão 7 anos de fartura. E quando os 7 anos de fartura acabar, virão 7 anos de escassez. Faraó, eu tenho uma recomendação para te dar. Prepare alguém inteligente para o tempo de fartura. Porque no tempo de fartura, o rapaz vai precisar ser muito inteligente para poder, além do alimento do dia, estoca um pouco. Alimento do dia, estoca outro pouco. Porque quando chegar o tempo da escassez, nós vamos ter reserva. Quem entendeu, balança a mão e diga: estou entendendo. Aqui tem algumas lições. A verdade, essa história mereceria a gente fazer até uma série. E por sinal, o pastor Vilmar já está fazendo uma série sobre José, dia de segunda-feira. Daqui a pouco ele traz outro tanto aqui. Mas precisa, pastor, ser tão inteligente assim para administrar o tempo de fartura? Pois precisa. Muita gente se perde, não é nem no tempo de escassez. Muita gente se perde no momento da fartura. Esbanja, joga pelos ralos. Quem entende, diga: estou entendendo. Você já deve ter ouvido falar, a gente particularmente falando, não apoia a questão de sorteios, desses métodos aí de querer enriquecer correndo, não, a gente não apoia. Mas você já deve ter visto pessoa que ganha uma bolada daquelas na loteria esportiva, e você pensa: esse aí não precisa trabalhar mais. Já ouviu casos assim ou não? Esse aí, se viver dos juros, dá para ele ter uma boa vida. Você já deve ter ouvido casos de pessoa que ganha uma bolada daquela e fica pobre de maré de novo, ou pior. Quem já viu alguns casos assim? Já ouviu? Aí eu pergunto: meu Deus do céu, como é que pode? Tá certo, repito que nós não apoiamos a questão de você ficar aí na fezinha. Não, a nossa fé é diferente. A nossa vitória vem dos céus. Amém, gente? O Senhor que é capaz de nos abrir as portas. Mas voltando ao contexto, na bonança, na vida abastada, tem muita gente que se perde. Sai tudo pelo ralo. E até no momento de bonança, conforme José disse, nós precisamos ser inteligentes para administrar. Cristo ensinou na multiplicação dos pães e dos peixes uma lição muito bonita. Todo mundo comeu, e diz a Bíblia que sobraram 12 cestos cheios de pães. Você recorda o que Jesus disse? Recolha todos, traga todos aqui. Que coisa, não? Para alguém que multiplica, poderia dizer: ah, Senhor, vai ser peso para a nossa viagem. Eles estavam no meio do deserto. Senhor, eu vou guardar só um na lancheira, que aí o Senhor multiplica de novo, aí do um faz outros 3.000, vou levar um só. Não foi o recado de Jesus, não. Ele disse: pegue
todos os que, a Bíblia usa a expressão, sobejaram. Todos os que sobraram, recolha. É uma lição de Deus para nós. Mesmo que você esteja vivendo dias lindos e maravilhosos, peça inteligência para Deus, para você administrar. Vira para o seu vizinho e diga que Deus nos dê inteligência. Isso para os momentos bons. Aí que mais? Versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, inteligente, né? Em quem haja o Espírito de Deus, acharíamos alguém? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Para aqui um minuto. O Faraó então pensou: puxa, tem que ser inteligente, né? Administrar um tempo bom, um tempo de fartura, 7 anos de fartura. Ah, e digo mais, tem que ter até o Espírito de Deus. É uma função séria para administrar todo o Egito. Deixa eu pensar. Fulano não é tão inteligente assim. Vamos dizer ele pensando. Fulano não tem o Espírito de Deus. Ô José, tem que ser inteligente. Deus te deu inteligência para descobrir o sonho. Tem que ter o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. A melhor pessoa é você mesmo. Quem entende isso, diga: eu entendo. Tem de ter inteligência, pessoal, até para administrar o tempo bom. É terrível, porque tem gente que no tempo bom não tem um pingo de inteligência. Sai esbanjando, sai jogando tudo na lata de lixo, igual o próprio filho pródigo. Ele foi esbanjador. Ele recebeu a parte dele, a herança dele, e saiu gastando como se dinheiro não tivesse fim. Você já ouviu a expressão que dinheiro na mão é vendaval? E ele foi, saiu, gastou, até que ele já não tinha mais nenhum tostão furado. Pastor Vilmar, a palavra de ordem é: em José houve inteligência para administrar o tempo bom. Amém, igreja? E é verdade, nós temos que aprender com José, e segunda-feira estou realizando esse seminário, e com certeza já está mudando o conceito de muitas pessoas, não só na área profissional, como também na área financeira. Deixa eu aqui explanar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem sabemos que José, ele saiu de uma situação crítica, desacreditado. Lhe digo que se tornou uma pessoa sem identidade, sem referência familiar, social, política ou religiosa. Um escravo na época não tinha valor, não tinha identidade. Ele saiu da casa do seu pai para uma tarefa que o pai lhe havia dado. Foi a última tarefa que o pai lhe deu, porque os seus próprios irmãos conspiraram contra ele, e ali, naquela cisterna, eles realmente apagaram, mataram José, não só no coração do pai, como no coração deles. Mas quando Deus é por nós, José sobressai daquela cisterna para se tornar uma pessoa ilustre que mostraria: quando você tem o pão de Deus, diga glória a Deus, você tem pão para dar. Nós estamos vivendo períodos de crise, a fantasma que está assolando empresas, empresários, empreendedores, pessoas que têm habilidade, mas que estão se dobrando a esse mal que está corrompendo a vida de muitas pessoas. Meu querido, como José, durante o seu estágio, que durou durante 13 anos, ele passou pelos estágios de Deus, ele foi alicerçado, foi alimentado para assumir posição que nenhum dos magistrados, dos mais intelectuais do faraó, tinham capacidade de assim administrar o plano para salvar o Egito da crise. Eu quero que você entenda essa mensagem de hoje. O Espírito de Deus está falando com pessoas que precisam assumir a posição que Deus lhe deu pela palavra.
Jesus declarou aos discípulos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando nós temos pão para dar, não importa se a crise seja de ordem conjugal, financeira, profissional ou até profissional. Esse pão que é a palavra, que consiste em revelações em nosso coração, faz com que nós vamos sair e sobressair em qualquer circunstância. Quando o faraó falou: quem colocaremos sobre este plano, sobre esta logística de José? O faraó viu no coração de José a capacidade, o gerenciamento, a logística de tirar um país que era potência mundial, mas que passaria por 7 anos de crise e qual não tinha nenhum ser ou alguém que pudesse assumir aquele momento. Olha para o pastor, você que está aqui e você que está em casa assistindo essa mensagem. Eu aqui de cima, pelo Espírito Santo de Deus, eu digo que eu vejo muitos José aqui esta noite. Quem assume essa posição, diga glória a Deus. Mas como o pastor está falando, é necessário que você tenha pão para dar. Porque, pastor, como que uma pessoa com fome vai alimentar alguém que não tenha fome? Quem compreende isso, diga glória a Deus. Então, como José assumiu esse projeto e no tempo de crise ele gerenciou, dando alimento, fazendo que as outras nações viessem aos pés, não de Faraó, mas vieram ao pé daquele que tinha pão para dar para toda a nação. Então diga: meu Deus, que nesta noite o Senhor venha saciar a minha fome e que eu possa ter pão para dar. Obrigado. Glória a Deus. E a Bíblia continua falando, ainda nesses textos. Olha, por exemplo, em Gênesis 41, verso 57. Olha o que diz lá. O verso 57, melhor, 53 em diante. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Os 7 bons já foram. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, leia esse pedaço, o que o Faraó disse? Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Que autoridade, gente! Um homem que outro dia foi escravo. Alguém chegava a Faraó: Faraó, pelo amor de Deus, me dá comida. Ele: ó, esse problema não é comigo não. Coloquei um assessor de assuntos aleatórios da fome. Abri uma secretaria da fome. É com ele. Ele sabe tudo o que tem que ser feito. E o que ele disser para fazer, obedeça. Diga: Jesus amado. E aqui que entra um comentário que o pastor Vilmar fez ali. Nós temos, pessoal, a missão de ter o pão para dar. Há pessoas que andam famintas. Há pessoas que andam precisando de um bom alimento. Eu digo aqui, não é necessariamente você dar uma cesta básica, apesar de que isso é bonito fazer. É bonito você estender a mão para o próximo e ser generoso. Mas daquele jeito, o que der a sua mão esquerda, não fique sabendo o que fez a direita. É assim que é bonito fazer. Amém, gente? Não é para tocar trombeta e tirar retrato, não. Naquele jeitinho de coração bom, sem querer tirar retrato nem nada. Isso aí dignifica o homem. Mas o José, portanto, ele saiu da posição de escravo e se tornou alguém de confiança na mão do Faraó. Diga amém. E a situação, pastor, era tão ruim assim? Olha o que diz o 43, verso 1. E a fome era gravíssima na terra. Há vários textos, ainda podemos ir lá no 47, no verso 20. Olha o que diz lá. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, já não se tinha dinheiro mais, vendia a propriedade, vendia o que tinha, porquanto a fome era extrema sobre eles.
e a terra ficou sendo de Faraó. Aqui já tem uma lição que esbarra no assunto financeiro, mas nós vamos mudar de assunto já já, que é aquele assunto: não tome decisões importantes na crise, principalmente aquelas que dilapidam seu patrimônio. A verdade, agora é um momento até de oportunidade, mas que Deus nos dê inteligência. Amém, gente? Sobre José entendemos, sobre a história dele entendemos, sobre a crise que ele enfrentou entendemos. 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Só que ele foi inteligente, guardou, no tempo de fome ele tinha um estoque e tudo deu certo. Glória a Deus, ponto final na história 1. Mas Deus quer nos ensinar algo a mais hoje. Abra a tua Bíblia no livro de Amós. Meu Deus, onde é, pastor? Abra a Bíblia em Mateus e volte algumas páginas. A gente tem até louvado os hinos da Bíblia esses dias, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, olha aí, ó, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aí estão. Tem gente que já está cantando bonitinho, tem gente que está engambelando o pastor. Está bem assim, ó? Está fora do compasso até. A gente vai aprendendo, a gente chega lá. Amém, gente? Qual que é o livro? Amós. Qual é o capítulo? Não disse, é o 8. E o versículo é o 11. Pastor, sobre o que é que estamos estudando? Eu que fugiu a memória aqui agora. Estamos falando sobre fome. E estamos falando que Deus levantou um homem chamado José para administrar o período de fome. A fome que estamos falando é fome mesmo de doer a barriga. É fome de não ter arroz, é fome de não ter o feijão, é fome de não ter o trigo, de não ter o pão, é fome física. Mas olha o que o irmão Amós deixou registrado pelo Espírito de Deus. Verso 11 está na tela. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Diga, meu Deus. Sentir fome, você vai lá na cozinha, ajeita alguma coisa, né? Os que menos têm habilidade na cozinha fazem lá o soborô e aquela coisa toda e se vira. Ou pega o telefone, pega algo pronto, e aquela coisa que você já faz ideia, que você já tem a praticidade. Ou alguém pega aqueles quadradinhos prontos do mercado, que você põe num quadradinho chamado micro-ondas, e quando ele apita, você já vem até com garfo e faca. Isso mata a fome física. Mas a Bíblia está dizendo que virão dias que a fome não se resolverá comendo assim. Haverá momento, de acordo com a Bíblia, em que as pessoas terão uma fome que a comida natural não vai saciar. A bebida natural não vai saciar. Vai ver ela pensar, ai meu Deus, é chocolate que eu quero, e come todos, muda a marca, pega aquele que é puro, pega aquele outro que é misturado, e nada de matar o desejo, a fome.
Aquele outro talvez faz, não, essa bebida aqui está fraca, devem ter posto muito água, aí quer uma mais pesada, começou na 51, já está na 102, e não vai resolver a sede. Traduzindo isso aqui, gente, não quero entrar na questão escatológica, que eu sei que tem pessoas que já têm um aprendizado maior da escatologia, e sabe a respeito dos tempos que nós estamos falando. Acréscimo meu, nós já temos vivido dias maus como esses. Pessoas que têm fome e que estão buscando matar a fome do modo que podem, e a fome não acaba. Pessoa que tem sede e está tentando matar a sede do jeito que pode, e a sede não passa. Vai ver, é o homem que pensa, pastor, já sei, já convidei 3 moças, vou namorar as 3 de uma vez, e a sua libido, e a sua fome, ou o seu desejo, estou falando aqui de um jeito adulto, não vai saciar. Quem entende, diga eu entendo. É aquele que diz, pastor, não, o meu desejo é outro, pastor, eu acho que eu casei errado, eu casei com uma morena, eu agora quero conhecer uma moça loira. Não vai passar. Traduzindo a coisa, a Bíblia está dizendo que há necessidades humanas que não poderão ser supridas no âmbito natural. É isso que tem gente que precisa descobrir porque não descobriu. Quem sabe aumenta a dose até nas drogas. Essa aqui já é fichinha, não faz efeito. Aí ele aumenta uma dose, 2, 3, mistura, e aquela coisa que você já bem sabe, e termina o efeito, tristeza de volta. Não matou a fome, não matou o desejo, não matou o que sua alma precisava. Estes dias já estamos vivendo. Quem entende isso, diga, estou entendendo. Pessoas que estão com fome, pessoal. Pessoas que estão com sede, só que não é de água, não é de refrigerante, não é de comida, mas é uma fome que só o Senhor poderá suprir. Quem entende isso, diga, estou entendendo. Aí tem 2 textos na Bíblia, que são últimos, já para a gente orar. Um deles está lá em 2 Crônicas, marca Amós, que a gente vai voltar bem pertinho de Amós. 2 Crônicas, o capítulo é o 7. A Bíblia traz o caso da glória do primeiro templo, que foi no período de Salomão, a edificação do templo, a oração, a comunhão, a visitação do Senhor. Capítulo 7 de 2 Crônicas diz: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Ô glória. Verso 2. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Quem entende, diga, eu entendo. Essa foi a glória da primeira casa. Só que o tempo em que vamos ler agora, que está lá em Ageu, perto daquele que você estava, que é o Amós, volte algumas páginas. Ageu, volte não, avance algumas páginas. Ageu, capítulo 2, verso 3. A glória da primeira casa foi linda, gente. Você percebeu lá? Não conseguia nem entrar pessoas na congregação, porque a glória de Deus encheu a casa. Que bonito, que comunhão bonita. Só que o período que nós vamos ler agora, que é o de Ageu, o povo não estava muito firme com Deus, não.
O povo já não estava obedecendo a Deus direito, não. O povo até estava com fome, com sede de ter mais de Deus. Só que o problema é que a glória de Deus já não estava descendo como antes. E eles estavam saudosos, que é aquela situação da pessoa ter saudade de um período bom. Você já deve ter feito isso, né? Alguém talvez até diz, eu era feliz e não sabia. O povo estava desse jeito. Porque eles estavam lembrando da glória do primeiro templo, que foi aquele texto que a gente leu, um deles. E agora eles viam que a comunhão não era mais a mesma. E Deus foi falando com eles, pelo profeta Ageu, de que era para eles voltar a servi-lo com amor. Amém? Era para continuar buscando ele, buscando-o. E é nesse contexto que diz o verso 3 do capítulo 2 de Ageu. Estou seguindo ao fim e a banda até se posicione. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então o próprio Deus questionou, de fato, a glória daquele tempo foi maior do que essa de agora. Que coisa! Aí o verso 4 ele comenta para esforçar, no final do 4 diz, porque ele é com o povo, e no verso 6 diz que daqui a pouco ele fará tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, e no verso 7 diz que ele virá e encherá a casa de glória, e no verso 9 diz um versículo que eu acho que você já deve ter recitado. O 9 é o último de leitura hoje. Leia comigo e terminamos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Fecha a Bíblia ali para cá. Eu lhe confesso uma coisa. Eu já li esse versículo e já citei esse versículo várias vezes, mas eu não tinha ainda tido esse brilho na alma de entender o contexto. O povo não estava servindo a Deus como na primeira glória do templo. Eles tinham saudade daquele tempo, mas eles não estavam servindo como aquele tempo. E Deus veio então fazendo um trabalho de base, restaurando o ânimo, restaurando a fé, restaurando a força e dizendo para eles, se animem, não se entreguem, eu digo a vocês que eu continuo com vocês. Aí ele veio dizendo essa revelação bonita, a glória que vocês lembram aquele tempo, eu digo que hoje ela ainda pode ser maior. Foi Deus então levantando o ânimo do povo, amém gente? Por isso esse texto tão lindo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Obreiros, faça uma corrente aqui diante do altar, entenda o que faremos, pessoal. Na luz de Deus eu vou recrutar pessoas aqui adiante do altar, 2 grupos. Um primeiro grupo, pessoas que até questionam, pastor, eu não estou legal. Pastor, eu estou até servindo a Deus, mas não está igual. Eu estou saudoso sim, eu lembro, Deus já se manifestou na minha vida de forma mais forte. Pastor, não estou legal, estou precisando ter essa fome saciada, essa sede saciada. Eu vou pedir a Deus por você. E um segundo grupo, semelhante a esse, será de pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Está na hora. Nada do que você fizer no âmbito natural vai matar a sua fome e a sua sede. O próprio Cristo ensinou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Pois chamarei adiante esses 2 grupos. Grupo número 1,
é pessoa que diz: pastor, eu não estou legal e eu estou precisando de uma visitação de Deus. Minha sede, eu estou com sede, eu estou com fome, eu quero mais de Deus e não sei nem por onde começar. Eu vou pedir a Deus por você. E o segundo grupo, pessoa que hoje compreendeu que só o Senhor pode saciar sua fome. E diga glória a Deus. Esses dois grupos, sem pensar demais, caminha adiante que eu vou pedir a Deus por você. Sem pensar demais, não bata protocolo com ninguém, é Deus que está lhe chamando. Vem adiante, o obreiro me ajuda a fazer a fileira. O obreiro nada faça de imposição de mãos até eu autorizar, é na luz de Jesus. É você que diz: pastor, eu não estou me reconhecendo, eu não estou legal. Você é verdadeiro, eu não estou legal não, pastor. Eu até acho bonito, eu até bato o pezinho quando o louvor eu gosto, mas minha alma não está legal. Eu estou com sede de Deus e eu preciso matar essa sede. Você já teve aquele sentimento de que você pode mais e não sabe o que fazer? Você já teve esse sentimento? Já teve esse sentimento de que Deus quer mais de você e você não sabe por onde começar? Pois é você que eu estou recrutando. O obreiro pode pedir à irmandade para dar mais um passo adiante aí. Eu quero todos os quadradinhos preenchidos. Tem muita gente para vir adiante. São esses dois grupos. Grupo número 1, pessoa que sabe que pode mais e que não está legal, não está bem certinho com Deus, mas hoje vai ficar. E o segundo grupo é pessoa que hoje entrega a vida ao Senhor. É o plano de salvação. Oh, Deus é bom. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Só Ele pode preencher o teu vazio. A igreja e o povo adiante louve. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, todos louvem. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Louve, faz bem para a alma. O Salvador, Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Você vai cantando e Deus vai matando sua fome. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Vamos de novo, seu coração está sendo preparado, viu? Enquanto louvamos, Deus vai matando sua fome e sua sede. Fecha os olhos, tanto a igreja quanto os irmãos aqui adiante, porque Ele já vai te visitando, viu? Louve ao Senhor. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, tem dias assim. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Ele mata a tua fome e tua sede, igreja. O Salvador, Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. Isso é bonito. Louva, cristão, receba a visitação.
O amor que o mundo não te deu. De novo, o amor que o mundo não te deu. O amor que o mundo não te deu. De novo, igual. O amor que o mundo não te deu. Jesus te dá. Jesus te dá. Eu vou pedir para a igreja, estenda as mãos adiante. E quem está diante do altar, feche os olhos. Eu vou apresentar ao Deus Pai poderoso sua vida. E o obreiro vai me ajudar. E atenção, obreiro, que a imposição de mãos não é libertação. Hoje é um passo mais alto. É para colocar a unção de Deus sobre a vida deles, para abençoá-los, para transmitir até aquela paz que a alma deles precisa. E quem sabe, até para confirmar o nome escrito no livro da vida. Os obreiros podem seguir orando e eu oro de cá. Na luz de Jesus, sem forçar as mãos, obreiros. Pai eterno, em nome de Jesus, os teus obreiros estão aqui adiante do altar comigo. E a oração, ó Deus, que nós vamos fazendo é em cima do que nós estudamos. De que há, meu Deus, situações que as coisas humanas, naturais, não nos realizarão. Não matará nossa fome, nossa sede. E nós já temos notado isso. Mesmo sendo durão, mesmo sem querer dar o braço a torcer, porque há casos assim, nós bem compreendemos, ó Deus, que nada disso nos completa, nada disso nos realiza. Pai eterno, os teus obreiros estão me ajudando como servos dos céus, e estão orando, ministrando a bênção. E há pessoas, ó Deus, que estão lavando a alma agora perante o Senhor. Alguém talvez até pedindo perdão pelos pecados. Alguém talvez dizendo: Deus, eu não posso continuar assim. Eu não estou legal, Senhor. Eu preciso de socorro dos céus. Eu preciso de um rumo direito e certo para viver. Vai abrindo a alma, cristão. Eu preciso de um motivo maior para continuar a minha maratona. Pai, a tua mão vai tocando sobre a vida dos teus filhos. E os meus colegas de trabalho estão ministrando a vitória, estão ministrando a bênção. É para lavar a alma mesmo, cristão. Não se desliga não se desliga não. E a igreja que permanece sentada, estenda as mãos para cá, interceda pelos teus irmãos. É uma batalha espiritual. Manda a bênção, manda a unção de Deus, do Espírito de Deus. Põe tua mão, Senhor. Eu sei que é uma batalha espiritual, e o inimigo está tremendo de raiva, porque ele sabe que este grupo ele perdeu, porque ele sabe que deste grupo ele não toca mais, porque a mão do Deus Pai poderoso está sendo colocada sobre a vida deles. Oh glória! O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Lava a alma mesmo, cristão. Deixa Deus lhe tocar. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, o amor que o mundo não te deu. De novo. O amor que o mundo não te deu. O amor que o mundo não te deu. De novo, igual. O amor que o mundo não te deu. Jesus te dá. Senhor, a oração foi feita, e eu profetizo, amigo e irmão,
em Cristo, que o bom Senhor saciará sua sede, o bom Senhor saciará sua fome. A Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor de nada terão falta. Com a bênção de Deus eu te abençoo. Eu oro por aquele grupo, ó Deus, que não se conhecia, porque a alma não estava legal, não estava bem, mas o Senhor te levanta hoje, para a vergonha do inferno e para a glória de Deus. E eu oro, ó Deus, pelo segundo grupo, que vem adiante do teu altar, em um passo de fé, aceitando ao Senhor como Salvador pessoal. Pai eterno, perdoa os pecados, limpa, meu Deus, cada um de nós de todo e qualquer pecado. Escreva o nome deste meu irmão, desta minha irmã, no livro da vida, e faça-os servos do Senhor. Faça, meu Deus, pessoas que lhe dê muitas alegrias. E como pastor, somando a minha fé com esta equipe do bem, nós te abençoamos. Dizemos que a mão do Deus Pai poderoso está sobre a sua vida. Para aquele que estava desanimado, recebe uma dose de ânimo. Para aquele que estava pensando em se entregar, vai recuperar o fôlego. Para aquele que pensava que a vida não tinha mais sentido, agora percebe que é só Deus que mata a fome e a sede. Oh, glória a Deus. O bom Jesus te toque, cristão. Principalmente adiante do altar, repita essas palavras: meu Deus, em nome de Jesus, eu me entrego ao Senhor. Se tenho pecado por palavras, por ações, omissões, me dê o perdão. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, lhe dar muitas alegrias. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Sou servo teu, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Abra os olhos vocês aqui adiante, pois o Senhor lhe recebe em seus braços. Ah, pastor, num passado antigo eu fui um homem muito errado. Pois Deus apaga os seus pecados e daqui adiante você começa uma nova história. Se aqui adiante tem alguém que ainda não é batizado nas águas, ao final do culto você vai procurar a equipe, que eles vão te orientar como isso funciona. É um passo importante de consumar sua decisão às águas do batismo, porque aceitar a Cristo você já deu esse passo bonito. Amém, gente? Agora a sua fome e a sua sede é perfeitamente saciada. Jesus é bom? Obreiros, faça o seu trabalho, cumprimente, se a liberdade permite, até abraça no nome de Jesus e aplauda Cristo, igreja. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu. Parabéns, viu? Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Oh, que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar.
Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão, os olhos para o céu e diga que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.